Gente, hoje nós vamos falar sobre medo. O tema é vença o medo. Alguém tem medo aqui? Medo do que, por exemplo? De barata? Quem tem medo de barata? Nossa, eu vi. Nossa, pastor. Agora você tocou na... Ele tem medo, né? É 1000 vezes maior. Você é 1000 vezes maior que uma barata. E eu conheci um rapaz, pastor Carlos, que ele era desse tamanho de forte. Grandão. O apelido dele era Bodão. Bodão. De tão forte que ele era. E ele falava assim, olha, cara, se quiser perder a amizade comigo, você me joga uma barata. Eu nunca mais falo com você. Eu tenho pânico de barata. Cara, o seu tamanho. Mas eu tenho medo. Então tem gente que tem medo de barata. Hoje tem medo de sapinho, igual meu pai. Tô revelando, pai. Eu também tenho alguns medinhos assim. Mas eu perdi tudo no Legendários. Legendário é que entrei lá, no momento da minha barraca lá, eu montei minha barraca, de repente eu vi um sapinho dentro da minha barraca. Eu estava tão cansado, que eu falei assim, não é você que vai tirar minha paz agora. Eu soquei a mão lá, peguei, joguei fora, falei, sai daqui, não vou te matar, mas sai, deixa eu deitar, eu quero dormir. E foi tudo bem, venci o medo e está tudo certo. Bom demais. Gente, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14. Nós vamos ler até o versículo 17, depois nós vamos para 2 Timóteo. Diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim na versão da NVI: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos repetir? Porque Deus... Vamos treinar de novo, para ficar bonito, né? Tá filmando aqui, gente, pelo amor de Deus. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por estar nesse ambiente, obrigado por estar nessa casa, obrigado pela oportunidade de poder ouvir a sua voz, de poder adorar ao Senhor livremente. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, Jesus. Muitos gostariam de estar aqui vivendo esse momento, mas não podem. Muitos estão escondidos em lugares onde o Evangelho é perseguido. E nós temos liberdade de adorar, liberdade de engrandecer o seu nome, liberdade de estar na sua casa, livres, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse ambiente, obrigado por essa atmosfera de adoração que está preparada, que a sua palavra possa vir de encontro aos corações aqui nessa noite e que possa encontrar espaço e trazer frutos, Senhor, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. E que o inimigo não roube a semente lançada. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
A verdade é que o medo é uma das ferramentas mais antigas que o inimigo sempre usou para nos paralisar. O inimigo sempre usou a ferramenta do medo para nos parar, para nos fazer estagnar, para nos paralisar. Desde o Éden, nós vemos essa ação do medo. Quando Adão disse, tive medo e me escondi. O medo paralisa. E nós vemos que o medo, ele não apenas ele assusta, mas ele te afasta, ele te esconde, ele estagna você, ele te leva para um ambiente de paralisação, de estagnação. Existe um medo natural, que foi aquilo que nós brincamos aqui no começo. Medo de algo, um bicho, de um fantasma, de alguma coisa assim, de uma história que às vezes conta e a gente assiste um filme de terror e fica com medo. Quando eu assisto o filme com o tio Rogério, que eu gosto de chamar de tio Rogério, e a gente assiste muito no final do ano, né? Então a gente tem lá a nossa ceia de Natal, aí depois está tudo tarde da noite, aí o tio fala, eu tenho um filme legal para a gente assistir. Aí a gente vai todo mundo lá na sala, e ele prepara todo o ambiente, e a gente começa a assistir, e ele já conhece o filme de capa a capa, e ele sabe o momento que vai aparecer aquele ser que vai assustar a gente, e e a gente fica com medo. Não é esse tipo de medo, isso é o medo natural, é o medo de altura, o medo que protege, medo real. Mas existe um outro tipo de medo, que é o medo que te prende, que é o medo que te trava em decisões, paralisa você em decisões difíceis, em decisões que você tem que tomar, enterra sonhos, faz pessoas viverem abaixo daquilo que Deus preparou. Por quê? Por conta do medo. Medo. E é sobre esse medo que Paulo vai escrever. É sobre esse medo que Paulo está escrevendo. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. Oxalá que você saia daqui entendendo que você é um filho de Deus e que Deus colocou em você coragem para avançar, coragem para vencer, coragem para enfrentar os medos que a vida tenta colocar diante de você, amém? Era esse medo que ele estava dizendo, que ele estava se referindo. Paulo não está dizendo que nós não vamos sentir medo, nós não vamos sentir medo. Não era isso que Paulo estava dizendo. Ele está dizendo que nós não podemos ser governados por ele. Nós não podemos ser governados pelo medo. Sentir medo é natural. Sentir medo, tudo bem. Nós somos humanos. Mas nós não podemos deixar com que o medo governe a nossa vida. Governe a nossa decisão. Governe as oportunidades que aparecem diante de nós. É esse medo que nós vamos falar nessa noite. Hoje nós vivemos em uma geração que é muito informada, mas muitas vezes são paralisadas. Tem muita informação, mas são altamente paralisadas, estagnadas. Tem gente que abre o celular pela manhã e é governado por uma notícia ruim. A pessoa vai, ao invés de ter um devocional com Deus, um tete a tete com Deus, abre, liga o jornal e vê aquela monte de notícia de coisa ruim, porque é uma enxurrada. Parece que o jornal, eles têm que só falar notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E a gente vai, a gente olha aquilo, e aquilo parece que vai tomando o nosso ser, a gente começa a ser governado pelo medo no nosso dia. A gente começa a tomar decisões baseadas naquilo que nós vimos de manhã. E aquilo começa a ditar a nossa regra, como nós devemos agir no dia. Muitas vezes nós somos assim. Grave uma coisa: notícia pode informar a sua mente, mas não pode governar a sua fé.
Eu vou repetir para você. A notícia, ela pode informar a sua mente, mas ela não pode governar a sua fé. Perdeu a chance de dizer um amém. A notícia pode informar a sua mente, mas ela não pode governar a sua fé. Você precisa ser guiado pela fé, você precisa ser guiado por Deus, você não pode ser guiado por notícias, você não pode ser guiado por aquilo que o governo está falando. Porque está vindo uma gripe, pastor. Esse dia eu recebi algo de alguém falando assim: pastor, você viu a nova cepa que está saindo, meu Deus do céu, e nem apareceu nada, mas ela já está com medo e tomando decisões em cima de uma notícia que nem está concreta. Mas se você entendesse quem está dentro de você, quem habita dentro de você, você não era governado por notícias ou por medo. Por quê? Porque quem está com você é maior do que todas as coisas. Quem governa a sua vida é Deus, é Deus, é Deus. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Chamamos Jesus, chamamos. Guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Chamamos Jesus. Irás prover de novo. Chamamos Jesus. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Deus está aqui, amém? Você vai viver um novo tempo a partir desse culto. Você vai ver uma nova história a partir dessa noite. Você não está aqui por um acaso, você não está aqui em vão. Deus te trouxe a esse lugar, Deus te conectou a essa reunião, a essa celebração. Por quê? Porque Ele quer mexer com a sua vida, Ele quer te encorajar para algo maior, amém? Quando nós olhamos para 2 Reis, capítulo 6, o servo de Eliseu, ele vê a cidade cercada e entra em desespero. E aí ele vai dizer: ai meu Senhor, o que faremos? Estamos cercados. Para que você entenda o contexto, Eliseu, tudo aquilo que o inimigo planejava, Deus revelava para Eliseu. Eliseu falava: muda, muda. E aí o rei ficou maluco, falou: não, vamos atrás desse cara, vamos pegar esse profeta. E aí o servo olha, sai para fora, vê aquele cerco todo, aquela parafernália de carros, cavalos. Ele viu o cerco, mas ele ainda não viu os carros de fogo. O problema não é o medo aparecer. O problema é quando ele começa a governar o seu destino, governar a sua vida. E a primeira coisa que o medo tenta governar em nós é a nossa visão. É a nossa visão. O medo distorce a sua visão. O medo distorce a sua visão. Quando o servo diz: ai meu Senhor, o que faremos? O servo não estava inventando um problema. Era real. Era real. O inimigo estava lá cercando. Tinha muitos carros, cavalos lá. Era real. O exército era real, o cerco era real, a ameaça era real. Era real, estava ali diante dele. Mas o medo distorceu a forma como ele interpretou aquela realidade. Distorceu. Ele não viu uma saída. Ele não viu uma solução. Ele viu com os olhos naturais. Nós vemos que o medo, ele vai distorcer a sua visão.
Quando nós vemos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 25 a 27, nós vemos os discípulos, estavam no barco, a tempestade, e quando Jesus vem, eles têm o quê? Medo. Por quê? Porque não viram Jesus, viram um fantasma. Gritaram, um fantasma. Porque o medo distorce a sua visão. O medo distorce. O medo fez que os discípulos confundirem socorro com ameaça. O medo fez com que os discípulos confundissem socorro com ameaça. Era Deus chegando para socorrer e os discípulos se enxergaram como uma ameaça. É fantasma. O servo viu um cerco, mas não viu Deus. Viu ameaça, mas não conseguiu enxergar a proteção de Deus. Viu problema, mas não viu a presença. Só enxergava com os olhos naturais. O medo, ele faz isso. Ele nos coloca uma lente escura sobre o nosso futuro. Ele coloca uma lente escura sobre nós, e nós não conseguimos enxergar além dessa linha aqui. A gente não consegue enxergar além dessa linha. O medo faz isso. O medo te paralisa. A pessoa vai empreender e ela só enxerga a crise. Ela vai liderar, mas só enxerga a crítica. Certa vez eu falei com uma pessoa, e a gente estava conversando, e ela estava falando que ela tinha dificuldade de liderar. Falar, eu não sei, teve várias oportunidades de eu liderar um ministério, Deus está me chamando, mas eu não sei como é que vai ser, porque as pessoas vão criticar. Eu falei, mas por causa disso você vai deixar de avançar? Por causa de críticas? Por causa do que as pessoas vão falar? Faça o seu melhor, faça para Deus. A pessoa estava estagnada, não avançava no seu chamado. Por quê? Porque não queria entrar em destaque, por conta de críticas. E tem muita gente hoje que paralisa por causa de críticas, não se posiciona por causa de críticas. Eu vou me tornar meio de boa, porque quer estar bem com todo mundo, não quer crescer, não quer desenvolver, quer ir além, quer se posicionar. Medo. Não consegue decidir, não consegue tomar uma decisão, só enxerga os riscos, mas não consegue enxergar as possibilidades que tem. Vai recomeçar, mas só enxerga a chance de dar errado. Eu não vou recomeçar não, porque não vai dar certo. Eu não vou nem tentar, porque você não tem jeito. Eu não vou nem fazer, porque não adianta. E aqui nós precisamos discernir. Nós precisamos entender que nem tudo que chamamos de prudência é sabedoria. Nem tudo que chamamos de prudência é sabedoria. Às vezes é uma covardia bem vestida. Às vezes é uma covardia bem vestida. Um medo. Aí você coloca essa vestidura e chama isso de prudência. Medo de avançar. Antes de você decidir pelo medo, você precisa confrontar as suas motivações. Pastor, como eu faço isso? Você precisa fazer algumas perguntas. Primeiro, quem está conduzindo essa decisão? Deus ou o cenário?
Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Quem está conduzindo essa decisão que eu tenho que tomar? Deus ou o cenário? Volto os meus olhos pra tua presença, deixo sua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo sua glória ganhar forma em Amamos Jesus. Você está se preparando para avançar? Ou você está criando desculpas para permanecer parado? Essa é a pergunta que nós temos que se fazer. O medo, ele não vai mudar o tamanho do problema, mas ele diminui a sua visão de Deus. Vou repetir porque isso é muito forte. O medo não muda o tamanho do problema, ele diminui a sua visão de Deus. Você começa a colocar Deus dentro de uma caixa. Você começa a colocar Deus, um Deus limitado. Você começa a colocar Deus num lugar que Ele não cabe. Você começa a limitar a ação de Deus. Você vai diminuindo Ele, diminuindo Ele, diminuindo Ele, diminuindo Ele. Mas você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus que governa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você serve a um Deus que desenhou você. Você serve a um Deus que criou todo esse universo, esse planeta. Você serve a um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E que Ele não é um Deus poderoso. Ele é um Deus todo-poderoso. E acima dele não há um outro Deus. E acima dele não há outro maior. Ele é grande. Ele é grande, Ele é poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. O servo estava vendo pelo medo, mas havia ao lado dele uma voz que enxergava diferente, que via de uma forma diferente. A voz certa muda a sua perspectiva. A voz certa, ela vai mudar a sua perspectiva. Quando nós olhamos lá para 2 Reis, no mesmo texto, Eliseu vai dizer: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha a diferença. Olha a diferença de um homem que olha pelo olhar natural e de um homem que olha pelo um olhar sobrenatural. Com a ótica de Deus,
Eliseu ele não entrou no desespero do servo. Ele não entrou na loucura do servo. Ele não ficou atordoado quando o servo chegou e disse: olha, nós estamos tudo ferrados. Nós vamos morrer aqui. Está cercado, não tem para onde correr, não tem para onde sair, não tem para onde... Não sei o que vai fazer. Eliseu falou: meu Deus do céu. O servo viu o cerco. E Eliseu estava enxergando o quê? O cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Os dois estavam diante da mesma situação, mas não carregavam a mesma perspectiva. Isso nos ensina que o problema nem sempre está no que você vê, mas em quem está ajudando você a interpretar o que você vê. Quem está te ajudando a interpretar o que você vê? Quem são os seus conselheiros? É mais ou menos isso. Quem você está ouvindo? Quem você senta para ouvir? Quem te direciona? Você pode ter companhias que te levam para a vida, mas você pode ter companhias que te levam para a morte. Você pode ter companhias que te fazem avançar, mas você pode ter companhias que te levam à estagnação. Não sei se você já passou por algumas situações de às vezes você compartilhar algo, talvez até uma situação de doença, e aí você compartilha com a pessoa fala assim: vixe, um amigo meu, 3 meses morreu. Meu Deus, você vai tentar sair bem, sai pior. É mais ou menos isso aqui. Pessoas que você tira conselho, pessoas que você deposita confiança, pessoas que você acredita que vai te ajudar. Você compartilha sonhos, você compartilha projetos, você compartilha visão, e aí às vezes você tem essas respostas. Isso não é pra gente como nós. Já ouviu isso? Isso não é para o seu bico. Já tentaram antes e não deu certo. Você está sonhando alto demais. Você é louco. Baixa a bola. Põe a bola no chão. Você está sonhando muito alto. Você é muito grande. Isso não é para o seu bico. É melhor garantir o pouco do que arriscar pelo muito. Outro ditado: antes pingado que secar. Fica onde você está, pelo menos é seguro. Senta aqui, Pablo. Quantos não aceitaram essas palavras entrarem no seu coração e ganhar espaço? E ganhar força dentro de você, ao ponto de você olhar e falar: eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu não tenho capacidade para tal coisa, não. Não, o mercado está muito difícil. Muita gente já quebrou. Não. Fica aqui, está gostoso aqui. Aqui você tem proteção, olha. Ó. Aqui. Vintão, ó. Melhor do que nada. Você está tranquilo, mirro. Você está em segurança. Está no melhor lugar. Para que se arriscar? Para quê?
Fica aí, por enquanto. A verdade é que tem muita gente assim. Aceitam, e essas palavras entram com uma tal força dentro de você, porque às vezes vem de pessoas que você confia muito. Pessoas que têm um poder de direção sobre a sua vida. Às vezes até de um pastor. Já atendi pessoas que veio de lugares onde o pastor falou, não, a pessoa paralisou na vida. Pais, tios, amigos próximos, com palavras que entram como flecha no nosso coração e nos estagnam, e nos paralisam. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 8, versículo 49 em diante, nós vemos lá quando Jairo, ele foi pedir ajuda para Jesus, pela sua filha, e aí no meio do caminho, chega a notícia devastadora, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre, não enche mais o saco dele não, já deu tudo errado, não vai funcionar mais. Mas Jesus, ele libera uma voz acima da notícia, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E aí Jesus, ele vai fazer algo extraordinário nesse texto que eu amo. Que ele pega, e ele não deixou qualquer pessoa que caminhassem com ele a partir dali. E a Bíblia vai dizer que conduziu ele Pedro, Tiago e João. Homens que viam a situação de uma maneira diferente. Homens que viam o milagre, o sobrenatural, que não andavam com a visão do homem natural, mas que andavam com a visão, que é a visão que Deus colocou em nós. A visão do sobrenatural está sobre a minha e sobre a sua vida. Está sobre nós. E eles estavam com esse homem, com Jairo. Eu imagino que daquele momento até a casa, foi muitas palavras de fé lançadas no coração de Jairo. Cara, fica tranquilo. Se Jesus falou que vai acontecer, cara, não tem nada nesse mundo que vai fazer com que não aconteça. Eu já vi ele fazer muitos milagres. Eu já vi ele ressuscitar um monte em 4 dias. Eu já vi ele multiplicar pães. Eu já vi muita coisa. Eu já vi ele tocou no esquife, teve uma hora, o esquife pulou, saltou. Eu já vi, fica tranquilo, não dá voz para isso não. Eu imagino que o coração dele começou a se encher de fé novamente. Por quê? Porque ele estava rodeado de pessoas que falavam da mesma fé. Ele estava rodeado de pessoas que não olhavam para a dificuldade, mas olhavam para o Deus que pode todas as coisas. O Deus que pode todas as coisas. Você precisa nessa noite entender uma coisa. Faça um checklist quem está ao seu redor. Faça um checklist, talvez uma limpeza no seu WhatsApp ou no seu Instagram, de pessoas que você está ouvindo e você está recuando ao invés de avançar. Vocês têm dado passo para trás ao invés de avançar. Essa é uma noite que Deus quer te destravar, te levar para algo maior. Por quê? Porque Ele não te deu espírito de covardia, mas de poder, mas de poder, mas de poder. Se você crê nisso, levante a sua mão e dê um aplauso ao Senhor. De poder, de poder. Chamamos Jesus, nós chamamos Jesus, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, Jesus, nós confiamos na Sua palavra, Os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Coloque os olhos em Jesus. Coloque os olhos em Jesus. Coloque os olhos em Jesus nessa noite. Nada mais me satisfaz. Te amo, Jesus.
amamos, Jesus. Te amamos. O Espírito de Deus está em você, filho. O Espírito de Deus está em você, filha. Por que ter medo? Por que você está com medo, diz o Senhor? Por que você parou? Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nem toda voz pode acompanhar você quando Deus está prestes a ressuscitar algo na sua vida. Tem pessoas que você vai ter que eliminar. Vai doer, mas você vai ter que eliminar. Se você quiser viver algo extraordinário, você vai precisar às vezes mudar as suas companhias. Por muito tempo eu vivi nessa zona do medo. Muito tempo. Por muitos anos. Minha mãe foi uma que me ajudou muito a sair dessa zona. Minha mãe foi uma incentivadora desde sempre. Filho de Deus, tem algo grande para você. Mãe, não é para mim, mãe. Filho, vamos. Está na hora. Você precisa se levantar. Vamos, filho. Vamos. Mas por muitos anos eu escondi. Eu não achava que o ministério era para mim. Eu não achava, por mais que recebi tantas palavras, isso vai estar no meu livro. Mas eu me escondia. Eu achava que eu não era tão capaz assim. Cuidado com as vozes que chamam medo de sabedoria. Cuidado com as vozes que você ouve. Eliseu não negou a guerra, mas revelou uma realidade maior. Mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco. Ele estava dizendo assim: brother, vem cá. Tem um exército. Tem um exército. A gente está cercado. A gente está cercado. Há um risco. Há um risco. Há um risco. E a gente está cercado, sim. Mas maior é o que está conosco. Existe um cerco. Existe. Existe uma ação do inimigo contra a nossa vida? Existe. Todos os dias o inimigo tenta contra nós. Todos os dias o inimigo tenta montar essa tenda e deixar a gente aqui parado, paralisado. Mas algo que Eliseu disse tem que permear dentro do nosso coração. Maior é o que está conosco. Maior é o que está agindo ao nosso favor. Maior é o Deus que está ao nosso favor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Sim, Jesus. Sim. Sim, nós cremos, Jesus. Nós cremos. Nós cremos. Cremos. Deixa eu pular aqui, senão não vai acabar. Quem você escuta em dias de medo pode definir se você avança ou estaciona. Depende de quem você vai ouvir. Depende de quem você vai parar, investir o seu tempo. A voz certa não nega a guerra, como eu disse. Mas ela te lembra quem luta por você. Ela te lembra quem está junto com você. Ela te lembra
da grandeza de Deus. Eliseu, ele não apenas falou com o servo, ele falou com Deus. Porque há prisões internas que só são quebradas quando Deus abre os olhos, os nossos olhos. Terceiro e último, Deus vai ajustar a sua visão para destravar o seu avanço. Essa noite, Deus vai ajustar a nossa visão para destravar o nosso avanço. Você vai romper a partir dessa noite. Poucas pessoas creram. Você vai romper a partir dessa noite. Você vai destravar em áreas que você tem medo, e você vai viver o extraordinário de Deus a partir dessa noite. Quem crê, diga amém. E aí Eliseu fala: Senhor, peço-te que abre os olhos para que veja. Abre a visão dele para que ele enxergue e veja. Eliseu, ele não orou primeiro para tirar o exército, não. Eliseu orou para quê? Para Deus abrir os olhos dos servos. Não é a oração que você tem que fazer: Deus, elimine os inimigos da minha vida. Não. Deus, tira os processos de mim. Não. Deus, tira os inimigos, tira as dificuldades. Não. Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar a grandeza do Senhor acima de todas as coisas. O que Deus quer fazer comigo, com você, é abrir os nossos olhos, é alinhar a nossa visão, para que diante de situações de dificuldade e adversidades, nós enxergamos que Deus é maior que todas elas, que Deus é maior que todas elas, que Deus é maior que tudo. Ele vai mudar primeiro a nossa visão. O servo, ele só não conseguia ver. O medo escondia as possibilidades, escondia os recursos, escondia as oportunidades, escondia a direção, escondia a presença de Deus. Por isso a oração de Eliseu: Senhor, abre os olhos para que ele veja. Abra os olhos. E quando Deus abre os seus olhos, você para de ser governado pelo medo e começa a ser conduzido pela fé. Deus está abrindo os seus olhos nessa noite. Se coloque em pé nesse momento. Você fica aí. Deus não te deu um espírito de covardia, não. Não. A oração, ela vai abrir os olhos que o medo tentou fechar. Por isso a importância de orar. Por isso, sem saber do que eu iria ministrar, pastor Sérgio, impulsionado pelo Espírito, vamos orar aqui a partir das 7 horas. Porque a oração, ela abre a sua visão. Quando você ora, você sai mais forte. Você fortifica. Você fica um gigante. Você cresce diante da adversidade. Há uma diferença em quem ora e quem não ora. A oração, ela é importante. E quando Deus abre os seus olhos, aquilo que te paralisava perde a autoridade sobre você. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece a sua história por inteiro. Foi Ele quem te fez, foi Ele quem escreveu, é Ele quem te acompanha. Deus conhece você. Deus conhece aonde você precisa romper.
Depois que eu venci o medo, muitas coisas começaram a mudar na minha vida. Até financeiramente, tá? Já quebrei uma vez. Mas porque eu quebrei, porque eu não vou empreender de novo. Vamos lá. Quando eu rompi o medo de estar aqui, Deus começou a me levar a outros níveis. Deus me levou a escrever um livro, que eu já escrevi mais um outro livro que vou lançar esse mês que vem. Em novembro, dezembro eu vou lançar um outro que é voltado para empresários, que Deus me deu uma ideia muito legal. E eu terminei o terceiro agora, que eu vou esperar para entregar. Mas já estou no terceiro livro. Mas por quê? Porque eu decidi romper. Porque eu decidi acreditar em Deus, falar: Senhor, tá bom, eu vou vencer os meus medos, eu vou dar os passos que o Senhor está pedindo para mim dar. É porque a gente tem essa crença que foram incutidas sobre nós. Fica onde você está, pelo menos é seguro. Você está sonhando alto demais. São muitas coisas que foram colocadas diante de você. Foram muitas palavras que foram colocadas dentro do seu coração. Foram muitos bloqueios que estão no seu mindset. E aí, toda vez que você chega diante de uma oportunidade, essas palavras que foram lançadas sobre a sua vida, elas se potencializam e você paralisa. E aí você tem esse lugar de segurança. Traga uma bebida para nós aqui. Esse lugar de segurança. Aí, cara. Aí. Cadê o nosso garçom? Hã? Aqui é o melhor lugar. Sirva-nos, por favor. Obrigado. É 0, né? É 0. Tem que ser 0, senão ficar na estagnação ainda cheio de açúcar não dá. Vamos brindar a segurança. Lugar de estagnação, lugar de paralisia, lugar do medo, lugar da estabilidade. Com isso, você vai envelhecendo. As oportunidades passam diante de você todos os dias. E Deus ministra ao meu coração para falar para você que você tem deixado passar por conta do medo. Você tem deixado de avançar por conta do medo. Mas se eu não conseguir pagar? Mas e as contas? Meu filho? Meu tempo de empreender já foi. Agora não posso. Agora não dá. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Deus quer te tirar desse lugar. Porque Ele não colocou sobre mim, sobre você, um espírito de covardia. Deus não colocou sobre nós um espírito de medo. É por isso que nós temos que ser. Eu falo que o cristão ele tem que ser o mais próspero, o mais feliz, em todos os momentos, porque esse é o espírito que Deus colocou em nós, um espírito para avançar, Pablo, para ir além.
para não ficar num ambiente só e achar que aquilo é só isso que Deus projetou para você. E Deus muitas vezes precisa abrir a nossa visão para que nós possamos enxergar tamanha grandeza do propósito que Ele tem sobre nós. Não é uma barbearia, é uma rede de barbearia. É uma escola de ensino, de muitos barbeiros, muita coisa. Não diminui a sua visão, não diminui a grandeza daquilo que Deus tem. Não se acomode com um pouco, não se ache incapaz. Você tem muito potencial, você tem muito para entregar. E Deus hoje está rompendo os seus limites para mais longe. Feche seus olhos nesse momento. Deus, vem cá, Pablo. Olha, feche seus olhos e olha para dentro de você agora. Aonde você está paralisado? Aonde você está parado? Aonde o inimigo encontrou vantagem e depositou uma sementinha do medo dentro de você? E você regou esse medo. E esse medo tem germinado e tem crescido no seu coração, ao ponto de você aceitar a vida que você tem, e você achar que isso é o suficiente para você. Mas Deus está dizendo: eu tenho algo maior para você. Eu te trouxe a essa celebração, eu te trouxe a esse culto online, por quê? Porque eu quero romper algo grande sobre a sua vida. Esse ambiente de estagnação será quebrado hoje. Toda palavra liberada contra a sua vida, toda semente lançada no seu coração, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode ir além, dizendo que você isso não é suficiente, dizendo que você não tem recurso para isso, dizendo tanta mentira que o inimigo tem colocado no seu coração. Hoje Deus está dizendo: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Hoje é uma noite de você romper os seus limites. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Levante a sua mão e declare: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Meu Deus! Meu Deus! Jesus! Eu sei que eu estou com o meu horário avançado. Se você precisar ir embora, pode ir, mas eu preciso fazer essa oração aqui. Você não veio aqui em vão. Não. Talvez você está precisando romper em uma área, mas você está com medo. Vou te dar a oportunidade de você vir aqui na frente e entregar isso para Jesus agora. Você sabe que você precisa romper nisso. Você precisa entregar isso. Você precisa dizer sim. Para de dar desculpas. Para de dar desculpas.
Enquanto o ministério estiver adorando ao Senhor, eu gostaria que você viesse a esse lugar. Nós vamos orar e eu sei o que Deus está fazendo aqui já. Eu sei que grilhões estão sendo quebrados aqui. Tem pessoas que são aprisionadas desde a sua infância, com palavras que talvez na ignorância os pais disseram sobre você. Talvez não foi por maldade dos pais ou de alguém, não. Foi porque foi criado assim. E a geração vai vivendo a mesma coisa. Sabe aquele ciclo? Todo mundo vive aquela mesma situação, aquele mesmo problema. Por quê? Porque é um ciclo que não rompe, porque são cadeias lançadas na sua mente, que você, quando chega a sua oportunidade de romper, você não rompe. Espírito Santo, vamos, enche esse lugar de adoração, Senhor.